Oi, eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 6 ideias para inserir tecnologia na sala de aula. Então vamos lá? Pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês já deixarem o seu like e se inscreverem aqui no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Então é o seguinte, em 2023 eu estou trabalhando com uma turma do 2º ano do ensino médio com uma disciplina, um componente curricular da área de linguagens, mas que não é a língua portuguesa. É uma eletiva que tem o nome de Leitura e Compartilhamento no Mundo Virtual. E o principal objetivo desse componente curricular é estimular a leitura e a produção de texto através do mundo virtual, através das ferramentas de tecnologia, através da internet. E essa perspectiva de leitura e produção textual por meio do mundo virtual, por meio da internet, aparece pra gente nesse componente curricular, tanto como assunto, como tema, como também através de ferramentas, do estímulo ao uso de ferramentas digitais para a produção e a leitura textual. E no 3º bimestre, o nosso foco maior foi a produção textual utilizando ferramentas tecnológicas. E aí, para isso, nós desenvolvemos, nesse componente curricular, nessa eletiva, leitura e compartilhamento no mundo virtual, a gente desenvolveu 6 projetos ao longo do 3º bimestre. E aí, eu quero compartilhar com vocês, neste vídeo, as ideias que a gente utilizou para estimular aí, principalmente a produção textual. O primeiro projeto que a gente desenvolveu foram as playlists comentadas. Funcionou assim. Eu pedi que cada aluno escolhesse uma música que tivesse a ver com o tema Juventudes, Desafios e Belezas da Adolescência. Então, cada aluno escolheu uma música cuja letra tivesse a ver com esse assunto, e aí eu pedi que eles escrevessem um comentário explicando a interpretação deles sobre a letra dessas músicas, para eles explicarem o que eles entenderam da letra dessa música, né? Para fazer uma associação entre a letra e esse tema que foi proposto. E depois eu pedi que eles escrevessem um comentário explicando, dando o seu parecer pessoal, uma apreciação pessoal com relação... Aqui tá cheio de mosquito, pessoal, por causa do calor. Mas vamos lá. E eu pedi depois que eles escrevessem uma apreciação pessoal contando por que eles escolheram aquela música, ou então qual que era a opinião pessoal deles com relação àquela música. E aí, depois que os alunos fizeram essa produção textual à mão, por escrito mesmo, a gente digitalizou, a gente criou um mural virtual. E a ferramenta digital que a gente utilizou foi o Padlet, a plataforma Padlet. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí na tela, vai aparecer para vocês aí o mural virtual que os alunos fizeram com essa playlist comentada. Então vocês podem ver que em cada coluna, em cada seção desse mural Padlet, aparece primeiramente o vídeo, o link de um vídeo no YouTube que tem a letra e que tem a música, né? Que foi selecionada, e logo abaixo eles colocaram alguns dados sobre a música escolhida e também os comentários que eles desenvolveram, o comentário sobre a interpretação da música e a apreciação pessoal que os alunos fizeram. Se vocês quiserem ver esse mural virtual que a gente criou, ele está disponível no anuário da turma. Aqui no canal tem um vídeo onde eu apresento, explico como que é feito, né, esse trabalho, esse projeto do anuário da turma. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também do anuário para vocês poderem conhecer esse projeto. E aí depois vocês podem ir lá dar uma olhadinha nessa playlist comentada que os alunos criaram. Mas aí, pessoal, o que eu queria destacar com vocês é que o uso dessa playlist é a metodologia.
Mas o tema, o professor que vai decidir. O professor pode adaptar essa estratégia, essa atividade, esse projeto, para atender às necessidades da sua própria turma. Então, você pode pedir que os alunos criem uma playlist comentada, por exemplo, sobre um outro tema, não sobre esse tema relacionado com as juventudes. A gente escolheu esse tema, o tema das juventudes, porque a gente fez esse trabalho em agosto. E tem o agosto das juventudes, né? Fazia parte lá do calendário da nossa escola, então casou direitinho a temática do projeto com a temática desse projeto geral que é feito lá na escola, né? Mas agora em novembro, por exemplo, tem o Dia da Consciência Negra. Então os alunos poderiam fazer uma playlist comentada com músicas que tivessem a ver com essa temática da luta racial. E eles poderiam fazer também uma associação entre um poema e uma música, uma letra de música. Se você estiver estudando, por exemplo, o romantismo, o condoreirismo, né, que tem todos aqueles poemas do Castro Alves que falam sobre o sofrimento dos escravizados e tudo mais, vocês podem pedir que os alunos selecionem alguns desses poemas e pesquisem, procurem músicas que tenham a ver com esse mesmo assunto, e aí eles podem criar essa playlist explicando, fazendo um link, relacionando a letra da música com os versos do poema. E para você fazer essa playlist comentada, ela não precisa ser no Padlet, não. Se você quiser fazer no Padlet, aqui no canal tem tutorial ensinando a usar essa ferramenta. Vou deixar o link aqui para vocês também. Mas isso pode ser feito através de diferentes ferramentas. Essa playlist comentada pode ser feita através do YouTube, pode ser feita através de um blog, no Facebook, no Instagram, no TikTok também. Então, a ferramenta em si que vai ser utilizada para divulgar essa playlist comentada, isso aí pode ser perfeitamente adaptado. O mais interessante, né, o que vai fazer os alunos construírem conhecimento, é a produção textual, é a pesquisa das músicas e a escrita dos comentários, porque não é só fazer uma playlist, é uma playlist comentada, então eles têm que explicar por que aquela música está naquela playlist, o que ela tem a ver com o tema, o que ela tem a ver com o assunto que vocês escolheram, né? Então é através dessa pesquisa, dessa produção textual que os alunos vão construir conhecimento. Então a primeira dica para vocês, a primeira ideia é o uso de playlist comentada para estimular a produção de texto dos alunos. A segunda ideia para vocês inserirem tecnologia no seu fazer pedagógico, na sua rotina de sala de aula, é o uso de podcasts. Então é o seguinte, a partir do projeto anterior que eu falei para vocês sobre as playlists comentadas, os meus alunos criaram um episódio para o podcast que eles estão construindo. O nosso podcast se chama Fala Galera. Ele já tem 4 episódios e está disponível no Spotify. Lá no anuário, né, que eu já falei para vocês, que tem o link aqui na descrição, lá no anuário também tem o link para vocês acessarem o podcast lá no Spotify. Mas se você procurar lá no Spotify Fala Galera, você vai encontrar a gente também. Já estamos lá com 4 episódios. E um desses episódios é justamente sobre as playlists comentadas. Os alunos criaram lá a lista com as músicas sobre as juventudes. E aí a gente selecionou algumas dessas músicas e alguns trechos dos comentários que foram escritos, criamos o roteiro e gravamos o episódio do podcast, apresentando um pouquinho dessa playlist comentada. E aí, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, destacar que a ideia aqui é que vocês usem o podcast como ferramenta, como desculpa, vamos dizer assim, né? Como motivação para que os alunos criem roteiros, porque não é simplesmente pegar um celular e sair gravando um áudio, não. Os alunos, para criar um podcast, eles têm que pensar no assunto, pesquisar, escrever o roteiro, revisar o roteiro, para que esse podcast
saia da melhor forma possível. Então, como que os alunos vão construir conhecimento através de um podcast? É simplesmente através da gravação de um áudio? Não, é através da preparação para executar esse áudio, para realizar esse áudio, né? Então, é através da pesquisa e da produção do roteiro é que os alunos vão construir conhecimento. Por isso que essa ferramenta do podcast é tão interessante. Novamente, né, eu quero destacar que vocês podem utilizar isso para desenvolver um projeto sobre qualquer assunto que vocês estejam trabalhando. Por exemplo, vamos supor que vocês estejam trabalhando aí as classes gramaticais. Uma ideia que eu posso sugerir para vocês é que vocês dividam a turma em pequenos grupos e cada grupo faça um episódio de um podcast voltado para a gramática, voltado para o estudo da língua. Faça um episódio explicando os conhecimentos, os conceitos relativos a uma das classes gramaticais. Então pode ter um episódio sobre os substantivos, outro episódio sobre os verbos, outro episódio sobre os pronomes e assim por diante. Pesquisas indicam, pessoal, que a melhor forma de você concretizar um aprendizado, de você assimilar um conceito, um conteúdo, não é nem lendo, nem escrevendo, não. É sim explicando aquele conceito, aquele conteúdo para alguém. Então, você ensinar um conteúdo para alguém é a melhor forma de você aprender aquele conteúdo ou assimilar, fixar mais aquele conteúdo. Até porque para você ensinar um conteúdo, você vai ter que fazer todas as etapas de estudo anteriores. Você vai ter que ler, vai ter que fazer resumo, mapa mental, exercícios. E aí depois, para você ter certeza, para você fixar aquilo na sua memória, para não ficar só uma decoreba, você vai se desafiar a explicar aquilo para alguém. Por isso que o professor tem tanto domínio do próprio conteúdo, é porque a gente dá a mesma aula 1.500 vezes, né? Então a gente já sabe explicar aquele assunto de diferentes modos. De tanto que a gente explica para todo mundo repetidamente, a gente vai fixando cada vez mais aquele conteúdo. E isso pode ser utilizado para que os alunos também assimilem melhor os conteúdos. Então vocês vão estudar aí as classes gramaticais e depois uma forma até de avaliação, né? Os alunos podem criar esse podcast, cada grupo sobre uma classe gramatical diferente. É como, sabe aqueles trabalhos que a gente manda os alunos irem lá na frente para apresentar, que todos eles morrem de medo, ficam com a mãozinha tremendo, um fica só segurando o cartaz, aí eles começam a gaguejar e ninguém se entende. Então, talvez o uso desse podcast pode até trazer uma melhor experiência para essa apresentação de seminário, né? Porque essa apresentação de trabalho lá na frente é um seminário. Ao invés dos alunos apresentarem o conteúdo através de um seminário, eles poderiam, por exemplo, apresentar através de um podcast. Até porque eles teriam que fazer isso não ao vivo, né? E aí diminui um pouquinho aí a tensão causada pela timidez. Então essa é a sugestão que eu dou para vocês. E não precisa ser só sobre esse tema, sobre as classes gramaticais, não. Só pode ser sobre qualquer assunto. Se vocês estiverem revisando aí, por exemplo, as escolas literárias, esse podcast pode ser feito sobre o romantismo, sobre o realismo e assim por diante. Outra ideia interessante, né, que aí dá até para fazer uma associação com música, é fazer os episódios do podcast sobre figuras de linguagem. Então os alunos poderiam pesquisar músicas cujas letras tivessem a presença de alguma figura de linguagem ou de algumas figuras de linguagem, e aí eles poderiam explicar o conceito da figura de linguagem e dar o exemplo dentro da música, explicar como que a metáfora, como que a antítese, como que a aliteração apareceu dentro da letra daquela música. Eles poderiam até colocar dentro do episódio do podcast um trechinho da música, seria bem interessante também. Tá bom, pessoal? Então, a segunda ideia que eu dou para vocês é o uso de podcast para estimular aí a produção textual, tanto escrita quanto oral, né? Porque os alunos têm que preparar o roteiro antecipado e depois eles vão fazer essa gravação do áudio para criar o episódio do podcast. A terceira ideia de uso de tecnologia na sala de aula que eu trouxe para apresentar para vocês são as tier lists.
Aqui no canal já tem vídeo sobre isso também, explicando o que é tier list e um tutorial explicando como fazer uma tier list. Mas, de forma geral, tier list é um ranking, é uma lista de elementos colocados do melhor para o pior. No nosso caso, no caso do meu projeto, que eu desenvolvi com os meus alunos, o tema foram filmes. Cada aluno escolheu um tipo de filme, uma temática de filme, e fizeram o ranqueamento de 5 filmes. Então, por exemplo, um aluno escolheu filmes de ficção científica, então ele fez uma lista com 5 filmes de ficção científica, colocando lá qual que é o primeiro lugar, o segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Pode ter mais lugares também, mais posições se você quiser, mas eu deixei com 5 lugares mesmo, 5 patamares. Outro aluno escolheu como tema os filmes sobre esportes, outro aluno escolheu filmes que tem a Angelina Jolie, então podia ser qualquer tema. Tinha que ser um tema que fosse comum a todos os 5 filmes. Aí eles criaram essas listas e explicaram, criaram um pequeno texto explicando por que aquele filme foi colocado naquela posição. Por que o filme está no primeiro lugar, por que está no segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Isso aí, pessoal, nada mais é do que uma pequena resenha. Essa aí é uma forma pode ser usada como uma forma de introduzir o trabalho com esse gênero textual, que é a resenha. Porque a resenha é a apreciação de uma obra cultural. E através dessas tier lists que os alunos produziram, eles fizeram a apreciação de obras culturais, porque eles tiveram que argumentar, que explicar por que determinado filme ocupa o primeiro lugar, por que determinado filme ocupa o segundo lugar e assim por diante. Então é uma forma de introduzir, de iniciar o estudo desse gênero textual resenha. Então esse trabalho com as tier lists também virou episódio lá no nosso podcast, lá no Fala Galera. A gente selecionou uma das tier lists que foram criadas, uma tier list sobre filmes de ficção científica. Aí o aluno falou lá a sinopse de cada filme, uma sinopse bem pequenininha, bem curtinha de cada filme, e explicou por que ele colocou aquele filme naquela posição, naquela categoria. Então ficou bem legal também, vocês podem conferir lá no nosso podcast Fala Galera, que tem lá uma dessas tier lists que foram criadas. E aí, pessoal, você pode fazer as adaptações que você quiser. Você pode utilizar, por exemplo, a tier list para que o aluno faça o ranking de livros que ele tenha lido aí ao longo da vida, ao longo do bimestre, ao longo do ano letivo. Você pode estimular a leitura literária para que os alunos tenham conteúdo para produzir uma tier list. Não precisa ser de uma obra literária completa também não. O aluno pode fazer uma tier list de contos. Então vamos supor que o aluno, que você trabalhe com os alunos um livro de contos, de crônicas, por exemplo. Aí os alunos podem ler vários desses textos e depois fazer a tier list, fazer a lista, ranqueando quais que foram qual foi o melhor conto, a melhor crônica, o segundo melhor, terceiro, quarto e quinto lugar. E aí eles podem explicar por que eles colocaram cada uma dessas obras nessa posição. Dá para fazer sobre filme, dá para fazer sobre livro, dá para fazer sobre obras individuais também. Então você pode fazer as adaptações que você quiser para usar essa ferramenta, esse gênero textual que circula no mundo virtual, que são as tier lists. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse gênero textual, tem um vídeo aqui no canal explicando, conforme eu já falei para vocês, e lá no podcast, lá no episódio que eu falei para vocês, também explica um pouquinho mais sobre a origem desse episódio. Se você quiser trabalhar a tier list com os seus alunos, você pode de repente até utilizar o meu material, o meu vídeo ou o podcast dos alunos como introdução, para explicar para os alunos mais ou menos o que eles vão fazer. Então essa aí foi a terceira sugestão de ideia para inserir tecnologia na sala de aula, o uso das tier lists. A quarta ideia que eu trouxe para vocês, pessoal, é o uso do TikTok, vídeos para o TikTok, a gravação de vídeos curtos para o TikTok. No nosso caso, foi o projeto Fica a Dica. A gente desenvolveu esse projeto, que a gente chamou de Fica a Dica, porque a gente criou um TikTok de dicas literárias. Então eu pedi que as alunas selecionassem
algumas obras literárias, alguns livros disponíveis na biblioteca da escola, e elas tiveram que criar micro resenhas, resenhas bem pequenininhas, só de 1 minuto em forma de vídeo, para colocar lá no TikTok. Elas criaram lá, desenvolveram uma pequena sinopse, só para dar uma ideia sobre o enredo da obra e falar um pouquinho sobre a opinião delas a respeito daquela obra, no sentido de incentivar, de estimular que os espectadores fossem lá na biblioteca da nossa escola, porque o nosso público são os alunos da escola, estimular que eles fossem na nossa biblioteca para pegar esses livros para lê-los, né? Então, essa produção textual teve como objetivo estimular a leitura. E o link para esse TikTok do projeto Fica a Dica tá lá no anuário também. E aí, pessoal, novamente, essa metodologia de gravação de vídeos curtos para o TikTok pode ser adaptada pelo professor para atender às suas necessidades, para atender aí o que vocês estão estudando nesse momento, né? Você pode tanto utilizar esses vídeos da mesma forma que eu fiz, pedir que os alunos gravem micro resenhas de obras literárias que eles estejam trabalhando, que vocês estejam trabalhando, ou você pode desenvolver o que mais você quiser. O que eu quero chamar a atenção aqui é que você pedir que os alunos criem um vídeo para TikTok e dizer que isso vai valer ponto, tem um poder gigantesco dentro da sala de aula. Por quê? Porque o TikTok é a ferramenta da geração dos nossos alunos de hoje. O TikTok é a ferramenta deles, é a casa, é a morada deles hoje em dia, não é verdade? E você falar assim, para a próxima aula, a lição, o trabalho vai ser vocês gravarem vídeo para o TikTok. Aí os alunos vão enlouquecer, porque primeiro que eles adoram assistir, adoram gravar também, né? E eles têm uma alta facilidade em usar essa ferramenta. Eles não veem dificuldade nenhuma, eles sabem fazer altos efeitos lá naquela ferramenta. Então, não é uma coisa que você vai precisar se preocupar em ensinar, porque eles já estão careca de saber, eles sabem muito mais do que a gente e eles vão gostar. Seja lá o que você mandar eles gravarem nesses vídeos, eles vão adorar fazer, porque é uma coisa que é muito familiar para eles, é uma coisa que faz parte do mundo deles. Então, você propor alguma atividade na qual eles tenham que gravar um videozinho para o TikTok, isso tem um poder muito grande para motivar, para estimular o aluno a fazer atividade porque ele quer, porque ele gosta, né? Até mais do que para simplesmente ganhar ponto, né? Para construir conhecimento. Porque o conhecimento vai ser construído não é na gravação do vídeo, é na preparação para a gravação do vídeo. Porque você não vai pedir que ele grave uma dancinha, não é sobre isso. Você vai pedir que ele grave um vídeo no qual ele vai apresentar um conteúdo. E para ele apresentar um conteúdo, ele tem que ter aprendido esse conteúdo. Então, todo esse trabalho, seja lá o tema que for, vai envolver pesquisa, preparação de roteiro, revisão de roteiro. E é através dessa preparação que os alunos vão aprender. No final, não precisava nem gravar esse vídeo de verdade, não. Mas você falar que todo aquele resumo, aquele trabalho, aquela pesquisa, aquela produção de texto vai ser feita para culminar na gravação de um vídeo para o TikTok, isso vai servir como motivação para os alunos. Eles vão fazer isso aí, você pode ter certeza, eles vão fazer isso aí na maior alegria, na maior felicidade. Vai ser o trabalho mais inesquecível, né? Pode ser o trabalho mais inesquecível da vida deles. O único cuidado que a gente tem que ter, pessoal, é em estabelecer algumas regras, porque o que escandaliza a nossa geração pode ser uma coisa muito normal para essas gerações mais jovens. Então, o TikTok é uma rede social que tem muita música, né? Você coloca o vídeo lá, sempre tem um fundinho musical. E a gente tem que tomar cuidado só em orientar os alunos que não pode ser qualquer música, não. Porque senão vai ser um vídeo lindo lá falando sobre, sei lá, sobre romantismo, e no fundo vai ter uma música sobre senta, senta, quica, quica, né? Que os jovens de hoje gostam desse tipo de música, né? De funk. Aí a gente tem que passar uma orientação para eles só para selecionar bem a trilha sonora, para não ficar uma música vulgar, uma letra que não corresponde ao ambiente escolar, e também para que o vídeo em si não seja vulgar, né?
para as meninas, as meninas e os meninos também, né? Não usem roupas que sejam inadequadas, não façam dancinhas que não tenham a ver com o ambiente escolar, porque é um vídeo pro TikTok? Mas é um vídeo pro TikTok feito para a escola, no ambiente escolar, feito com o propósito educacional. Então tem que os meninos, o professor tem que orientar nesse sentido aí para não dar errado depois e a direção e a supervisão vir danar com a gente, né, por causa desse projeto. E aí, para ter um controle maior, o professor pode criar o TikTok e receber esses vídeos dos alunos e depois fazer a postagem para aumentar o controle do professor, da escola, com relação ao que vai ser postado lá, né? Afinal de contas, isso aí leva o nome da escola, né? Então a gente não pode deixar isso, como se diz, a Deus dará, não. Tem que tomar certos cuidados. Então essa aí foi a quarta dica, que é o uso do TikTok como estímulo para a produção textual. E aí vai da criatividade do professor adaptar o tema para propor esse trabalho aos alunos. Então, pessoal, vocês já viram aí sugestão para usar a plataforma Padlet para criar mural virtual. Vocês já viram aí sugestão para usar o Spotify através aí dos podcasts. Vocês já viram a sugestão do uso do TikTok como ferramenta pedagógica também de estímulo à produção textual. E aí tem mais uma ferramenta que eu ainda não citei, que é o YouTube. A utilização do YouTube como um estímulo, uma plataforma para divulgação de textos, né? Porque a gente sempre propõe uma produção de texto para os alunos. Se for uma produção de texto escrita, uma produção de texto no papel, a gente faz um mural, por exemplo, para fazer a divulgação, para mostrar esse trabalho para a comunidade escolar, não é verdade? Agora, a gente pode utilizar também uma forma digital de divulgar essa produção textual. Uma delas é o YouTube. E aí, pessoal, o projeto que a gente desenvolveu nas minhas turmas, ele foi um programa no YouTube chamado Fala Galera também. Então a gente tem o Fala Galera em duas versões. Tem o Fala Galera Podcast e tem o Fala Galera Programa no YouTube. No nosso caso, esse programa no YouTube, o Fala Galera, ele é um programa ele é bem livre assim, né? O que os alunos que quiserem criar, a gente cria e coloca lá. Mas até o momento tem 3 episódios e ele é um podcast de documentário, vamos dizer assim. Então eles criaram um episódio com um documentário sobre uma viagem, uma visita técnica que eles fizeram a uma faculdade, criaram um episódio a partir disso daí. Fizeram um unboxing, recebendo um material para eles desenvolverem o clube de artes. E o terceiro episódio que eles criaram foi um vlog finalizado com uma entrevista acompanhando o dia a dia de uma professora. Então eles ficaram atrás de uma professora, a professora Luciana, eles ficaram acompanhando o dia a dia, né, um dia na vida dela enquanto profissional, gravaram lá as partes do dia dela e criaram esse vlogzinho. No final fizeram uma entrevista com ela. E aí, pessoal, o YouTube, ele te dá a possibilidade para criar inúmeras coisas, e aí vai da criatividade do professor. A proposta que eu tenho para vocês é utilizar o YouTube como uma maneira de estimular a produção textual, porque da mesma forma que eu falei nos projetos anteriores, o que vai fazer o aluno construir conhecimento não é a gravação do vídeo em si, é a preparação para a produção desse vídeo, é a pesquisa, é a conversa entre o grupo, né? Porque aí vai estimular a produção textual oral, para que eles tomem as decisões com relação ao vídeo que vai ser criado, a produção de roteiros, a revisão dos roteiros, a busca por imagens, por referências. Essa pesquisa, essa preparação antecipada para a criação do vídeo é que vai fazer com que o aluno desenvolva o conhecimento. Então, pense aí, que conteúdo que vocês estão estudando agora e que poderia virar um vídeo no YouTube. Aqui no YouTube tem muita videoaula, né? Não é verdade? E conforme eu já falei para vocês, uma das maneiras mais eficazes de fixar um conteúdo é você explicar esse conteúdo para outra pessoa.
Então, por que os alunos não podem ser os professores por um dia? Por que os alunos não podem criar as suas próprias videoaulas sobre o tema que vai ser estipulado pelo professor, né? Então, essa é uma sugestão que eu dou para vocês. Os alunos serem desafiados a criarem videoaulas sobre a matéria que vocês estão trabalhando. Outra estratégia, outra forma de utilizar o YouTube como um estímulo à produção textual é a criação de um jornal. Então, quando a gente está trabalhando lá os gêneros textuais jornalísticos, notícia, reportagem, a gente costuma dar mais ênfase, priorizar mais o texto escrito, não é verdade? Mas depois que a gente fizer todo esse trabalho explicando como que é construído o gênero, como que é a linguagem lá na notícia, assim por diante, por que a gente não pode solicitar, pedir que os alunos criem um jornal em forma de vídeo para ser publicado no YouTube? Os alunos podem escrever as notícias e depois eles vão ler o TP, vamos dizer assim, né? Eles vão apresentar essa notícia como se fosse o William Bonner, como se fosse a Maju Coutinho. Vão fazer esse jornalzinho apresentando as produções textuais deles. Eles vão ter que produzir os textos de forma escrita antecipadamente para que eles possam depois criar o roteiro e fazer o jornal. Então é como se eles estivessem apresentando o texto de duas formas. Primeiro eles vão ter que fazer escrito, depois eles vão transformar em vídeo. E aí você pode ter certeza que vão sair trabalhos incríveis. Eles vão pensar no cenário, vão criar vinheta, eles vão fazer de uma forma mais descontraída. Pode ter certeza que algum vai querer fazer uma reportagem policial, né? Entrevistando como se fosse um bandido. O bandido aqui foi pego em flagrante, eles vão querer fazer essa teatralização. Vai ser um trabalho muito estimulante, muito criativo, muito produtivo para os alunos. Então essa é a ideia que eu deixo para vocês, a proposta da criação de jornais através do YouTube. Então essa é a ideia que eu deixo para vocês aí, para utilizar o YouTube também como ferramenta pedagógica. E o sexto e último projeto que eu deixo aqui para vocês como ideia para inserir as tecnologias na sala de aula, eu chamei de remediação de obra literária ou de obras literárias. Funcionou da seguinte maneira: os alunos escolheram obras literárias, contos ou crônicas, cada um escolheu um conto ou uma crônica, e aí eu solicitei que eles transformassem esses textos que eram escritos, né, digitados, em outra mídia. Como assim outra mídia? Então, por exemplo, o texto era digitado, né, o texto era escrito. Alguns alunos escolheram transformar esse texto escrito em um audiobook, em um audiolivro. Então eles gravaram a leitura daquela obra literária, daquele conto ou daquela crônica. Outros alunos decidiram fazer essa remediação, que é essa transposição de mídia. O texto está em uma mídia e você transforma ele colocando ele em outra mídia. Mídias são as formas de publicação, de disseminação de texto. Você pode disseminar um texto através de papel, por exemplo. Você pode disseminar um texto através de um áudio, por exemplo. Por isso que eles criaram os audiolivros. Outra forma de você disseminar um texto, ou seja, outra mídia possível que você pode fazer essa divulgação de texto, são os storyboards. Então, alguns alunos criaram storyboards que são como se fossem histórias em quadrinho, mas a gente não coloca as falas dos personagens em balõezinhos dentro do quadrinho. Dentro do quadrinho ficam só os desenhos e a parte escrita fica embaixo ou em cima em pequenas legendas. Essas legendas foram trechos da obra literária que foi selecionada. E alguns alunos decidiram fazer filmes curta-metragem. Então eles transformaram aquele conto, aquela crônica que eles escolheram em um filmezinho curtinho, né? Então eles tiveram que desenvolver o roteiro, fazer as adaptações para transformar aquela obra literária em um roteiro de filme, e fizeram a gravação, fizeram as edições, e a gente postou tudo no canal oficial da escola. E todas essas obras, elas estão disponíveis lá no anuário da turma, que tem o link aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem conferir com mais detalhe, tá tudo lá. Esse foi o projeto mais legal que eu gostei, foi que os alunos puderam ter mais assim poder de escolha, né? Eles que decidiram o que eles quiseram fazer.
E a dica que eu dou para vocês é usar essas ideias para adaptar e estimular que os alunos estudem mais, pesquisem mais, produzam mais com base nas matérias que vocês estão estudando. Então, por exemplo, vocês podem pedir que os alunos criem, pode ser storyboard, pode ser audiolivro, pode ser filme curta-metragem, sobre um livro que vocês estejam utilizando em um projeto literário. Quando a gente faz projeto de leitura, a gente pode utilizar cada aluno ler um livro diferente, ou então a turma toda lendo o mesmo livro, certo? Vamos supor que a sua turma, você esteja fazendo um projeto de leitura com todos os alunos lendo o mesmo livro. E aí a gente sempre pede que os alunos produzam alguma coisa depois que eles fazem a leitura desse livro. A gente responde questionário, faz prova, faz desenho, faz resumo, resenha e assim por diante. Então você pode pedir, né, para finalizar, para culminar o seu projeto de leitura, que o aluno faça a remediação daquela obra. Você pode pedir para ele transformar aquele vídeo em uma sketch para colocar no TikTok, um vídeo mais curto, vertical, ou você pode pedir para ele transformar, pode ser em grupo esse trabalho também, né? Para ele transformar aquele livro, aquela obra literária em um filme curta-metragem. E aí, pessoal, o vídeo curta-metragem, o filmezinho curta-metragem, ele não necessariamente precisa aparecer os alunos, não. Eles podem fazer essa construção utilizando desenhos. Vão fazendo os desenhos e os desenhos vão sendo gravados e aparecendo na tela, como se fosse um filme de animação. Ou então eles podem criar esses desenhos aí, desenvolver os storyboards, ou eles podem fazer o audiolivro da obra ou de trechos da obra, da leitura de trechos da obra. Isso aí, essa proposta de remediação, ela pode ser adaptada para qualquer tema que você esteja utilizando aí mais na área da literatura, tá certo, pessoal? Então essa proposta da remediação de obras literárias é no sentido de promover essa intertextualidade. Depois que o aluno faz a leitura de determinado texto, ele faz o que com essa leitura? Então, se ele tiver um propósito, se ele tiver que ler para fazer alguma coisa depois, ele vai ler com mais atenção, com mais dedicação, porque ele vai ter que produzir alguma coisa a partir da leitura que ele fez. Então fica uma leitura mais propositiva, uma leitura com mais foco, uma leitura mais consciente. Ele não vai fingir que leu, ele não vai ficar só procurando resumo na internet, porque dependendo do que você propuser para ele, talvez você possa pedir que ele faça a remediação de uma cena específica do livro, de uma parte específica do livro, por exemplo, entendeu? Então ele vai ter que ler, não basta ler o resumo da obra, ele vai ter que ler aquele capítulo, por exemplo, né? Pessoal, eu expliquei as minhas ideias, como que a gente desenvolveu os projetos, tentei passar aí na tela para vocês um pouquinho dos resultados, mas eu não falei muito sobre como que foi feito a parte técnica mesmo, né? Os aplicativos que foram utilizados, como que utiliza. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre isso, como que eu fiz a edição do podcast, como que eu fiz aquele audiolivro, o storyboard, por exemplo, ou sobre edição de vídeo. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre a parte técnica dessas ideias, desses projetos, me fala aqui nos comentários, que depois eu tento gravar o vídeo para vocês. Eu não quis colocar tudo nesse vídeo aqui não, porque senão ia ficar muito extenso. Se vocês tiverem interesse em saber essa parte técnica, fala aqui para mim nos comentários, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas foram as 6 ideias que eu trouxe para vocês como sugestões para que vocês possam inserir as tecnologias de informação na sala de aula. E tudo isso aqui são ideias, vocês podem fazer as adaptações que vocês desejarem. É só uma sementinha que eu quis plantar aí, tá bom, pessoal? E eu quero destacar alguns pontos com vocês. A minha escola não é cheia de tecnologia não, tá, pessoal? A gente tem que ir lá dando o nosso jeito. Sabe aquela expressão, quem não tem cão caça com gato? É o nosso lema lá. A gente não tem câmeras super modernas, e microfones super modernos, e salas de gravação, estúdio de gravação, não. É celularzinho e no máximo um microfone de lapela que a diretora comprou pra gente mais recentemente.
Mas sem isso também dá para fazer. É a câmera do celular, pessoal, e a criatividade e a boa vontade. Não precisa de muita tecnologia para fazer, não. É mais a vontade de experimentar. E se você fizer e não der certo, tudo bem também, pelo menos você tentou. Antes eu tinha muito receio de, eu vou ficar inventando muita moda, não, porque eu vou passar uma aula mais normal mesmo, os alunos não têm celular, a escola não tem internet. Aí eu ficava inventando assim um monte de desculpas, na verdade, para nem tentar colocar alguma coisa de tecnologia na sala de aula. Mas aí nesse ano eu fui e peguei essa matéria que ela é leitura e compartilhamento no mundo virtual, e aí eu me senti desafiada a inserir de alguma maneira a tecnologia na sala de aula. Claro que não foi perfeito, claro que tem muita coisa que eu tive que fazer, porque os alunos não tinham tempo, porque os alunos não tinham recursos, mas dentro do que a gente conseguiu fazer, eu achei que o resultado foi ótimo. Porque pelo menos a gente tentou. Ninguém nunca tinha tentado na nossa escola, nunca tinha sido feito um podcast na nossa escola. Agora a gente tem o orgulho de falar que existiu e existe, né? Então, ninguém pode nos condenar por ter tentado. Então a gente tentou e eu desafio vocês a tentar também. Utilizar alguma dessas ideias que eu propus para você inserir também tecnologia aí nas suas aulas, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu fiz ele totalmente sem roteiro, tá? Fui só falando aqui, apresentando as ideias. Então eu fico meio que repetindo a mesma coisa várias vezes e fico gaguejando. Então esse vídeo vai ficar meio cortadinho assim. Mas eu gostei de fazer, espero que vocês tenham gostado também do conteúdo. E me contem aqui nos comentários de qual das ideias ou de quais das ideias vocês gostaram mais. E se vocês tiverem ficado com alguma dúvida ou se quiserem me dar mais alguma ideia para eu tentar implementar nas minhas turmas aí, converse comigo aqui nos comentários que eu estou de coração aberto, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!